Boa noite para todo mundo, como que vocês estão? Dá uma confirmada comigo como que tá o áudio, vê se o áudio tá bom, vê se está me escutando bem. Só confirma para mim como que tá o áudio, por favor. Quem tá online aqui já. Top. Tudo bom, Mike? Como que está? Boa noite, Marcela. Vocês estão bem? Boa noite para quem está entrando. Fala, Wallace. Como que você tá, filho? Lindão. A gente vai falar sobre um assunto que, ó, lá atrás nós já conversávamos bastante, Wallace. Eu me lembro que você foi um dos primeiros alunos meu que aderiu junto comigo na época do jejum e teve, né, os resultados que teve na época. Boa noite, Júnior. Boa noite, boa noite. A gente vai entrar então nessa sequência de aulas, as aulas Vivendo Além da Fome. Se eu não me engano, elas são 6 aulas, de 5 a 6 aulas. Há 2 anos atrás eu fiz essa sequência de aulas sobre o jejum e bastante gente foi impactada, bastante gente sentiu, né, e conseguiu absorver alguns dos conhecimentos, algumas das experiências que eu tenho com o jejum. E o tema, né, eu sempre falei sobre o jejum, sempre trouxe o jejum como estratégia para o fisiculturismo, como estratégia para o emagrecimento, mas se a gente for dentro, né, do contexto total do que é o jejum vai muito além do que só uma estratégia para perder peso, do que só uma estratégia para poder chegar num resultado físico, né? Ele tem propriedades que vão muito além de só físicas, né? Ela tem propriedades e é sobre essas propriedades que a gente vai entrar nessa sequência de aulas. E eu quero, com muito orgulho, né, com muita honra, poder agradecer a cada um de vocês que já estão aqui, né, que se propuseram a estar aqui 21 horas aqui em ponto com a gente, para a gente poder falar sobre esse tema que eu sempre falo, né, que as minhas aulas, quem já presenciou uma das minhas aulas, das minhas mentorias, das imersões, é sempre direto ao ponto, sem ficar enrolando, sem ficar criando situações, mas é direto ao ponto, objetivo, para a gente poder colocar em prática os ensinamentos. Porque um ensinamento, uma teoria que não tem aplicação prática, ela é só uma discussão filosófica. Então eu não estou aqui para a gente discutir filosofia, para a gente não discutir conceitos, mas sim para trazer ferramentas e estratégias práticas para você colocar no seu dia a dia. Então, muitas coisas que a gente vai falar aqui durante a semana vão ser pontuais para que você coloque no seu dia a dia. E a gente vai falar, né, já abrindo aqui esse tema, Vivendo Além da Fome. E essa primeira aula é para a gente desvendar a ciência e a espiritualidade por trás do jejum. Então a gente entende que o jejum ele tem as propriedades de estratégicas para que a gente tenha benefícios no físico, mas ele vai muito além do físico e consegue atuar na nossa alma, nas nossas emoções e também na parte espiritual. É sobre esses pontos que a gente vai falar durante toda essa semana, falando novamente sobre Vivendo Além da Fome. Eu já queria te parabenizar. Não tem como começar qualquer aula minha não te parabenizando, porque você que está aqui online agora, juntamente comigo, faz parte de só 2% da população mundial que está em busca de conhecimento. Napoleão Hill ele já deixa bem claro, e eu sempre uso ele como temática de abertura das minhas aulas, das minhas palestras e também nas imersões e mentorias, porque Napoleão Hill ele deixa claro nisso, nos seus livros, nas suas aulas, né, em tudo que ele deixou escrito, que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Então, o que a mente consegue conceber e acreditar, ela pode alcançar. E a maioria das pessoas nunca pensa além de sua situação atual, o que impede de alcançar grandes realizações. Você estando aqui hoje, você já consegue e já abriu sua mente
para o novo, para aprender uma coisa nova, e vão ser inúmeros motivos que te trouxe aqui nessa aula de hoje, nessa live de hoje. E eu já queria que você, participando aqui dessa aula aqui, colocasse no comentário o porquê que você está aqui nessa live hoje. O que te trouxe nessa live hoje? E seja bem pontual e direto, o que te trouxe e o que você espera no final dessa semana ou no final desses 21 dias, se você se propôs a estar comigo nesses 21 dias agora, direto, o que você se propõe a estar aqui realizando e aprendendo nessa aula. Já comenta aqui embaixo aqui, por que você está nessa aula hoje? O que te trouxe aqui hoje? Boa noite, Fábio, como que você está, fião? O Fábio já está mais seco que o deserto do Saara, já, marvadinho. Então, abrindo essa aula aqui, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E a maioria das pessoas nunca pensa além de sua situação atual, o que a impede de alcançar grandes realizações. Se eu te dissesse que o maior milagre que você pode viver está escondido no silêncio do seu estômago, você acreditaria? Vou repetir a pergunta. Se eu te dissesse que o maior milagre que você pode viver está escondido no silêncio do seu estômago, você acreditaria? Você já percebeu que quando está com fome, o corpo e a mente ficam em alertas? Quem que já percebeu que quando você está com fome, você fica em alerta? O seu corpo e a sua mente, eles ficam em alerta, eles ficam captando sensações e abre, o sistema sensorial para você sentir cheiros, para você começar a sentir o gosto das coisas pelo cheiro. Então abre o seu sistema, o seu corpo e a sua mente, eles ficam alertas. Tudo que é captação e tudo que chama a sua atenção, você começa a perceber mais, principalmente quando está ligado à parte de fome, quando você atiça, algo sensorial que traga ali a degustação, o paladar, alguma lembrança, Eu sempre costumo trazer até esse exemplo, que quando eu comecei a fazer o jejum e quando eu comecei a fazer dietas estratégicas pro fisiculturismo, eu tinha sonhos, eu sonhava que eu estava comendo o bolo de fubá da minha avó. Quem aqui já fez dieta e sonhou com um bom alimento? Quem aqui já esteve no jejum e sonhou com um tipo de alimento? Eu, quando comecei no fisiculturismo, quando eu comecei a fazer o jejum e quando eu comecei a praticar dietas estratégicas para poder chegar no meu objetivo físico, eu sonhava que eu estava comendo o bolo de fubá da minha avó. E o bolo de fubá da minha avó, ele é maravilhoso. Com aquele cafezinho, o bolo de fubá quentinho, que você pega a manteiga, passa em cima assim, eu já senti até o gosto aqui. Você está vendo como você fica em alerta? Você fica em alerta para trazer lembranças e sensações daquilo que você já comeu, que você já degustou, que você tem experiência. Faz sentido? Comenta aqui um alimento que quando você está com fome, você lembra na hora. Ou quando você passa, quem aqui já passou na frente de algum lugar que está cozinhando e você sabe até o que a pessoa está cozinhando? Sabe quando você está com fome e você passa na frente da casa do vizinho e você sente o gosto do bife acebolado e da batata frita que ele está fazendo com arroz e feijão? Quem aqui já fez isso já? Eu não sei se as pessoas, todas elas têm essa facilidade, mas vou dar um exemplo meu que gosto muito de comer. Toda vez que eu estou com fome, passo na frente da casa de um vizinho que está cozinhando, eu sei até o que ele está fazendo para cozinhar, para ele poder comer no almoço. Aquele franguinho frito, a milanesa, sabe, que você escuta até o crocantezinho. Então você fica sensível, você fica em alerta, você começa a perceber coisas que talvez, se você estivesse alimentado, você não sentiria. Acabou a bateria aqui do meu microfone. Só confirma para mim como que está o áudio ainda está bom? Só dá um joinha aqui para mim, por favor, que acabou a bateria do meu microfone aqui. Então você já percebeu que quando está com fome, o corpo e a mente ficam mais em alertas?
Mas e sua alma? Ela também fica mais sensível? Quem aqui já percebeu que fica mais sensível na alma? E quando eu falo em alma, a gente fala em emoções. Quem que fica nervoso e irritado quando está com fome, levanta a mão. Eu conheço gente que está aqui na live aqui que fica nervoso e irritado quando está com fome. Quem aqui fica sensível, fica mais suscetível a chorar quando está com fome? Então a sua alma também fica mais sensível quando você está em jejum, quando você está com fome. Tem pessoas que ficam tão irritadas que você não pode nem chegar perto, enquanto você não entregar alguma coisa para ela comer. Ou um doce, ou alguma, né, no caso ali, alguma refeição mesmo. E o que a gente vai conversar hoje é sobre isso também. Eu quero te mostrar que existe um poder espiritual escondido na prática do jejum. Um poder que vai muito além do que você imagina. E eu vou repetir para você. Eu quero te mostrar hoje, e até o final dessa aula, você vai ver que existe um poder espiritual escondido na prática do jejum. E um poder que vai muito além do que você imagina. Então aqui a gente já viu aqui, ó, pessoas aqui, ó, falando que sem doce é osso. Confirmaram aqui, ó, pão francês, feijoada do Wesley é boa mesmo. Então, cada pessoa que está aqui hoje está aqui por um motivo. Então, se a gente voltar ali em alguns comentários ali, alguns vieram aqui para conhecer mais sobre o jejum, para ver o que esse louco do Helder vai falar novamente sobre o jejum. E é sobre isso que a gente vai, até o final dessa aula a gente vai conversar. E hoje a aula principal tem um poder espiritual escondido na prática do jejum. E um poder que vai muito além do que você imagina. Quem está comigo até o final da aula já comenta aqui, ó. Jejum vivendo além da fome. Se você vai ficar até o final dessa aula, já comenta aqui, ó. Vivendo além da fome. É a primeira aula e essa aula já promete te entregar um poder. Até o final dessa aula você vai sair daqui com um poder. E é esse poder que a gente vai conversar até o final dessa aula. Então talvez você esteja aqui porque você quer se aproximar mais de Deus, ou porque você já tentou jejuar e desistiu no meio do caminho. Talvez você tenha curiosidade sobre como funciona o jejum fisiologicamente, para entender como que ele funciona como estratégia para perder peso, para emagrecer, como estratégia no bodybuilding. E acima de tudo, quem você quer entender o propósito espiritual por trás disso tudo. Então essas são as motivações que trouxeram você aqui. Ou você tem curiosidade sobre como funciona o jejum, ou você quer se aproximar mais de Deus, ou porque você tentou jejuar e desistiu e quer ferramentas de como manter o jejum. E acima de tudo, você quer entender o propósito espiritual por trás do jejum. Quem concorda comigo, já manda a mãozinha aqui, ó. Já manda a mãozinha aqui confirmando se você está aqui por um desses motivos também. Vocês estão comigo? E eu quero trazer duas visões para você incluir a prática do jejum na sua rotina diária, na sua rotina semanal. E eu já queria aqui agradecer cada um que está entrando aqui novamente na live. É uma honra para mim poder estar compartilhando com vocês essa aula novamente nesse projeto de 21 dias que eu vou estar aqui com vocês. E as duas visões para a inclusão da prática do jejum na sua rotina hoje. A primeira visão é a cosmovisão bíblica, uma visão pelos princípios bíblicos do porquê o povo usava o jejum, do porquê que as pessoas praticam o jejum, e não só no cristianismo, não só o judeu, mas se você não percebeu, muitas religiões utilizam o jejum para poder se conectar com o divino, para poder se conectar com o eterno. Então não é exclusividade do povo judeu, não é exclusividade dos cristãos, não é exclusividade de apenas um tipo de religião, mas todas as religiões utilizam o jejum para uma finalidade essencial na parte espiritual. Então a primeira visão que eu quero trazer para vocês é a cosmovisão bíblica. O que a Bíblia nos diz sobre o jejum?
E a segunda visão é a visão superficial, que talvez foi a visão que eu mais me mantive por muitos tempos falando sobre o jejum, que é a visão só fisiológica. Do que o jejum tem de benefícios para o corpo humano, do que tem de benefícios para o emagrecimento, para a captação de glicogênio, de glicose, de melhora da resistência à insulina, tudo isso o jejum faz. Mas para mim hoje, na realidade que eu estou vivendo e no relacionamento que eu estou buscando com Deus, vejo isso como uma visão superficial. Mas por muito tempo ela foi a minha visão principal do jejum. Eu sempre quis colocar todo mundo em jejum somente para poder pegar os benefícios da estratégia para o emagrecimento, ou da captação de glicogênio, ou para a resistência à insulina. E por mais complexo que isso possa parecer, ela ainda é uma visão superficial. E até o final dessa aula você vai ver isso. Ao longo de toda a história bíblica, temos visto uma das práticas e principais disciplinas espirituais tem sido o exercício do jejum. O objetivo principal bíblico do exercício do jejum é trabalhar o nosso homem espiritual, para que ele esteja sensível o suficiente a ouvir a voz de Deus. Se você não sabe, você é um ser tripartido. Você é um ser carnal, você é um ser espiritual e você é um ser emocional. Então você tem uma alma, você tem um espírito e você tem um corpo. E toda vez que você pensar em você agora, você como ser humano é um ser tripartido, composto de um corpo, isso que a gente está vendo, a nossa alma, que é as nossas emoções, e o nosso espírito, que é o que faz conexão direta com o eterno. Se você não sabia disso, hoje você já sai daqui sabendo disso. Você não é um ser carnal somente. Você é um ser com corpo, você é um ser com alma e você é um ser com espírito. Quem aqui já tinha escutado falar disso, que está aqui online hoje? Quem aqui sabia que você é um corpo, alma e um espírito? Se você não sabia, comenta aqui, Helder, não sabia. Estou sabendo disso agora, comenta aqui embaixo para mim. Se você sabia, você coloca aqui, ó, eu sei, Helder. Eu sei que eu sou um ser corpo, alma e espírito. Eu sei que eu sou um ser tripartido. Faz sentido para vocês? Segundo Costa, o jejum é definido como a não ingestão de alimentos por médios ou longos períodos, sendo considerado jejum períodos mínimos de 6 horas e períodos mais longos de 72 horas. Então a gente considera o jejum períodos mínimos de 6 horas. Então se você está num período de 6 horas, você já é considerado um período de jejum. Então a partir de 6 horas não alimentados, você já está considerado num período de jejum. E a gente considera alguns períodos mais longos, de até 72 horas. Então, a partir de 72 horas ou até 72 horas, a gente já considera isso como um jejum prolongado. Então, as duas definições nossas de jejum, sendo período mínimo de 6 horas e um período prolongado de até 72 horas. E como eu falei, diversos motivos levam as pessoas a praticarem o jejum. Um dos motivos é as motivações religiosas, como o período de quaresma para os católicos. Ou, no caso, um dos estudos que eu mais fiz quando eu estava estudando jejum, os muçulmanos, com o jejum Ramadã. Esses são, talvez, os jejuns mais conhecidos religiosos. O período da quaresma, que é bem conhecido. Você sendo católico ou não, você praticando a religião católica ou não, você conhece o período da quaresma, que são os 40 dias de jejum, baseados nos 40 dias de jejum de Jesus no deserto. E o Ramadã talvez você também tenha escutado. Se você é bodybuilder principalmente, conhece o Big Ramy, você sabe que ele é um muçulmano e ele pratica o jejum mesmo daquele tamanho todo
ele conseguia manter a sua rotina diária realizando o Ramadã. E muitos estudos científicos do jejum que querem comprovar a eficácia do jejum ou na perda de peso ou na manutenção de massa muscular, a maior base nossa que a gente tem na literatura são os estudos dos atletas muçulmanos que praticam o Ramadã já como rotina espiritual e eles têm como obrigação fazer o Ramadã todo ano. Por isso que a literatura utiliza eles como uma base por cultura, por ser cultural deles, praticarem o jejum da forma que eles praticam, de forma cultural, todos os anos. Então a nossa base de literatura hoje, científica, toda vez que você quiser estudar sobre o jejum e a prática dele, e os benefícios dele, todas as suas aplicações relacionadas ao esporte, você vai ver os cientistas, né, as pessoas que estudam sobre o jejum falando sobre o jejum do Ramadã. Então todas as nossas bases científicas, toda a nossa literatura que fala sobre jejum e o atleta, exercício físico, atividade física, tudo eles está vinculada ao período do Ramadã. Por ser cultural, a certeza de que o atleta realmente está no período de jejum. Outro motivo, né, que leva as pessoas a fazer o jejum é como estratégia de perda de peso, de gordura. Quem aqui, todo mundo que está aqui, acredito eu, que já praticou atividade física ou faz musculação, já escutou falar sobre o AEJ, que é o aeróbico em jejum. Quem aqui já escutou falar sobre o aeróbico em jejum? Virou até uma febre um tempo das pessoas, todo mundo acordar de manhã e fazer o seu aeróbico em jejum. Quem aqui já praticou aeróbico em jejum, levanta a mão aqui para mim. Muitos atletas e praticantes de musculação e outros exercícios físicos já praticaram o AEJ, que é o aeróbico feito em jejum. Outra motivação para a realização do jejum é a greve de fome em protesto contra alguma situação. Então Costa, ele traz para a gente na literatura, ele traz para a gente essas motivações que levam as pessoas a realizarem o jejum, que é a prática religiosa, que é a estratégia de perda de peso e de gordura, e também a greve de fome. Esses são os 3 maiores motivos, as 3 maiores motivações que levam uma pessoa a praticar o jejum. A verdade é que o jejum, em conjunto com a oração, aumenta a nossa capacidade e nos deixa mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, além de trazer discernimento e sensibilidade espiritual. Essa é a nossa cosmovisão bíblica agora. O jejum, em conjunto com a oração, aumenta a nossa capacidade e nos deixa mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, além de trazer discernimento e sensibilidade espiritual. Meu pastor Caio Rezende, ele sempre falou, e eu sempre escutei ele falando assim, que jejum sem oração é dieta. E depois de tudo que eu estudei sobre jejum, eu vou ter que concordar com essa afirmação dele. E é uma grande verdade. Jejum sem oração é só uma dieta, é só uma forma de se alimentar. Quem aqui, que está aqui online aqui agora, sabe qual que é a diferença de regime e dieta? Comenta aqui embaixo para mim, vou dar alguns minutinhos para vocês. Como eu falei, essa aula é uma aula participativa, eu preciso da interação de vocês. Então comenta aqui, qual é a diferença de dieta e regime? A verdade é, pela cosmovisão bíblica, jejum sem oração é dieta. E pode ser considerado também um regime. Então eu quero esperar aqui vocês aqui, quero ver quem que vai me responder. Qual que é a diferença? Quem que vai ser o corajoso que vai me responder? Qual que é a diferença de regime e dieta? E eu vou dando continuidade aqui e daqui a pouco eu quero ver as respostas de vocês. Qual que é a diferença de dieta e regime?
E eu já queria trazer aqui para vocês, quem tiver, né, eu espero, né, nas próximas aulas que você traga a sua Bíblia junto, porque como a gente vai trazer a cosmovisão bíblica sobre o jejum, a gente vai testificar isso na palavra de Deus, na Bíblia aqui. Então, eu espero que você traga, ou se você não trouxer, já anota, né? Já comenta aqui embaixo aqui para ficar salvo até o final dessa live, mas já anota o versículo. Se você quiser conferir depois, só você ir lá na Bíblia para você conferir o que a gente está falando. E eu queria já falar aqui de Daniel, 1 Daniel 17, mas eu quero trazer até antes da gente entrar em Daniel capítulo 1, versículo 17, a gente vai trazer o contexto da história aqui, tá? Então, o que acontece? O povo foi preso em Babilônia e Daniel, juntamente com 3 amigos, eles são escolhidos ali pelo rei Nabucodonosor para poder servi-los, né? Então ele pega ali 4 garotos, né, que foram presos, que estão no exílio da Babilônia, para poder estar servindo ele ali. E um dos pedidos do rei é que os jovens comessem da comida do rei, da comida que o rei fornecia. Ali as comidas que o rei fornecia, ele queria que esses 4 garotos se comessem dessa comida. E Daniel, naquele momento ali, ele fala para um dos servos do rei ali também, que mandou levar as comidas para eles, que ele não iria, né, não queria se ficar impuro comendo as comidas dos reis. As comidas que o rei entregava. Por vários contextos, né? O povo judeu ele tinha algumas comidas que eram proibidas na dieta dele. Então, algumas comidas ali, como os porcos mesmo, né? Algumas comidas eram impuras para o povo judeu. E o povo judeu ele não poderia comer por lei, né? Que foi deixado ali em Levítico, né? Principalmente na base ali de Levítico ali, deixou algumas comidas que eles não poderiam comer. Além disso, as comidas e as bebidas do rei eram todas dedicadas aos deuses da Babilônia, aos deuses pagãos que eles cultuavam. Então, se Daniel comesse daquelas comidas, ele estaria participando da adoração desses deuses. Então é um contexto mesmo cultural ali, que Daniel ele não quis se misturar, não queria ficar impuro comendo as comidas que o rei entregava ali para o povo, né? Estava entregando para eles, tanto o vinho, quanto as carnes, quanto tudo que estava entregando de comida. E Daniel faz esse pedido para o servo do rei ali, que estava levando a comida para ele, para que ele não comesse, porque ele não queria ficar impuro. E o servo ficou com medo, porque o rei mesmo falou para entregar essas comidas para o Daniel e os 4 amigos ali. E quando o Daniel vira para ele, né, ele fala para Daniel, nossa, mas o rei que está pedindo, se vocês não comerem, vocês começarem a ficar fracos e vocês não conseguirem, né, servir o rei da forma que o rei quer ser servido, ele vai acabar me matando, ele vai acabar me prendendo. Então tem essa parte, né, que Daniel, né, ele é contra comer a comida do rei, e o servo do rei fica com medo de ser preso ou de ser morto se os jovens ficassem fracos e não conseguissem atribuir as suas comidas, aos seus deveres, né? Então Daniel ele faz um trato com esse servo. Dê para mim, né, vou até vir aqui para vocês. Me dê 10 dias. 10 dias com a gente comendo só as comidas que eu passar para você na lista. E dentro desses 10 dias, se nós estivermos mais fracos do que as pessoas que estão comendo as comidas do rei, a gente vai comer a comida do rei também. Então eu quero só 10 dias. Então Daniel ele foi ousado ali de falar, né, e dar até uma data. Eu quero 10 dias e você vai comparar nós 4 com as pessoas que estão comendo a comida do rei, e qual de nós vai estar mais fraco, ou qual de nós vai perder força, ou qual de nós vai estar mais desnutrido. Então você vai fazer essa comparação. Então a gente entra em Daniel 1, 14, não vou nem no 17 ainda, Daniel 1, 14. Então o guarda do rei concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios
e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Então, depois de 10 dias, os 4 jovens estavam mais sadios e mais fortes do que as pessoas, do que os outros empregados que estavam comendo a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Foi um pedido de Daniel. Daniel pediu para só comer legumes, porque era uma comida mais pura e estava dentro da dieta que Israel consumia, que o povo judeu tinha para comer. Então, no contexto geral ali, Daniel coloca esses 4 meninos em jejum, esses 4 meninos numa dieta, numa privação alimentar, que a gente já pode considerar um jejum, já coloca essa privação alimentar nesses garotos, para que ele comprovasse para o guarda, para o servo do rei, que eles ainda estariam sadios só comendo a comida que eles já estavam acostumados a comer. Aí a gente entra em Daniel 1,17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Em outra tradução, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então, como eu falei, logo antes, o jejum é capaz de trazer discernimento e sensibilidade espiritual. Para Daniel aqui, Deus ainda entrega um pouco a mais por causa da ousadia que ele teve com essa prática. Então, aos 4 jovens que praticaram o jejum, esse jejum até conhecido, que é o jejum de Daniel, que é um jejum de 21 dias, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Para os 4. Para os 4 que fizeram o jejum. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. Além disso, ao longo de toda a Bíblia, a gente vê que algumas autoridades são liberadas em certos momentos necessários. A gente consegue ver em Mateus uma liberação de uma autoridade em um certo momento de necessidade. E aqui eu vou até responder, ver aqui o comentário aqui, ó. O Mike foi o único corajoso, hein? Queria mais corajosos. E quem que vai? Eu quero mais corajosos. Quero mais corajosos. O Mike deu a sua resposta aqui da diferença de dieta e regime. Dieta, alimentação ajustada, regime e restrição alimentar. Eu quero mais 2 corajosos. Mais 2 corajosos que vão falar aqui a diferença de dieta e regime. Até o próximo assunto aqui eu quero responder e falar aqui também a minha visão. O Mike já deu a dele aqui, ó. Dieta é alimentação ajustada. Regime, restrição alimentar. Quem mais que vai responder? Eu quero mais um corajoso. Pelo menos mais um corajoso. Então, além... Aí o maravilhoso acabou de entrar. O Wesley Cânfora, o maravilhoso, o mais. Então lá, como eu falei, a primeira coisa que é liberada, discernimento e sensibilidade espiritual, com base em Daniel 1,17. E além disso é liberada uma autoridade a nós em certos momentos de necessidade. A base desse texto é Mateus 17, 21. Ali no contexto ali, Jesus está descendo um monte onde ele tinha sido transfigurado. E ele descendo um monte, vem um rapaz desesperado ali, trazendo um menino para Jesus poder tirar o demônio ali, de um menino epilético ali naquela situação. E Jesus repreende, os discípulos, porque antes do rapaz trazer o filho dele com a epilepsia ali, com o demônio no corpo ali também, os discípulos oraram para poder expulsar esse demônio. E o rapaz traz o filho ali, meio que desesperado para Jesus,
e traz ali para Jesus ali que os discípulos dele oraram, mas não conseguiram expulsar o demônio do garoto. Então Jesus repreende os discípulos e fala para os discípulos que a fé deles ainda era pouca. E Jesus ora e expulsa o demônio. E o menino fica são, fica sadio. Passando né, a situação, os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio do garoto? E Jesus ele deixa claro em Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Então já comenta aqui alguém para mim aqui, ó, Daniel 1:17 e Mateus 17, 21. Eu quero que vocês, depois que acabar essa aula, se você tiver a curiosidade, leia ali todo o contexto da história também. O Wendel aqui respondeu: a dieta é uma alimentação com foco em ganho ou perca de massa e gordura. O regime é exatamente a restrição alimentar focada em perda de massa e gordura. E o jejum é uma coisa fora da dieta? É uma fora do contexto do ser humano? O que vocês acham? O jejum é sobrenatural? É fora do natural do ser humano? Se vocês aprenderam no começo dessa aula que o jejum considerado de período mínimo, ele é no mínimo de 6 horas, e os prolongados 72 horas, o jejum é algo sobrenatural ou é algo comum? Comenta aqui para mim aqui. É algo fora do comum ou é algo comum do ser humano realizar o jejum? Jejum acredito que seja mais espiritual e energético. O Wendel acabou de responder aqui. Eu queria mais corajosos. Vamos lá, aproveita que você está aqui online aqui comigo e vamos interagir, vamos comentar. Comenta qualquer coisa que tiver na sua cabeça aí. Não tem certo e errado. Comenta aqui o que você tiver na sua cabeça. Então jejum, ó, vou trazer de novo, hein? Jejum, período mínimo de 6 horas e períodos prolongados até 72 horas. O João colocou que deveria ser comum. Dieta é uma alimentação equilibrada. Isso aí, mais corajosos, mais corajosos. Cadê os corajosos? Regime restrição temporária. Vou trazer aqui para vocês no dicionário, tá? Aqui está o conceito de dieta segundo o dicionário. Conjunto de alimentos e bebidas que uma pessoa consome habitualmente. Regime alimentar prescrito com fins terapêuticos, de emagrecimento ou de melhoria de desempenho. Regras ou prescrições específicas para a alimentação de alguém ou de um grupo de pessoas. Então, dieta, no primeiro contexto aqui da descrição do dicionário, é o conjunto de alimentos e bebidas que uma pessoa consome habitualmente. A forma que você se alimenta hoje é a sua dieta. Vou repetir para você. A forma que você se alimenta hoje é o seu tipo de dieta. Tem muita gente fazendo regime, achando que está fazendo dieta, e na verdade está fazendo um regime que vai levá-la a só engordar cada vez mais. Ela pode perder peso, ela pode emagrecer um pouco, mas se culturalmente o hábito dela é consumir determinados alimentos e bebidas como forma cultural, automaticamente após o benefício da perda de peso,
ela vai voltar a consumir os mesmos alimentos. Faz sentido para vocês? Dieta é a forma que você se alimenta hoje. Por isso que a gente precisa fazer uma reeducação alimentar. Porque você é educado, você tem uma programação mental de como se alimentar hoje. Podem ver que tem pessoas que têm mais de 30 anos, que têm mais de 25 anos, que têm mais de 40 anos, que ainda têm um paladar infantil. Gosta de doce, gosta de açúcar, gosta mais de comidas coloridas, de forma que atrai os olhos para o doce, para a glicose, do que realmente para algo nutritivo. Faz sentido para vocês? Então, fazer qualquer restrição alimentar é regime. Fazer uma reeducação alimentar é formar uma nova programação mental de como se alimentar. E isso está ligado às suas crenças, a seus princípios e a seus valores. Talvez você não consiga tirar o seu doce logo após o almoço, porque para você, quando era criança, foi instalado uma programação mental em você que o doce era o seu troféu por comer toda a comida. Quem aqui já escutou? Come tudo, filhinho, que no final você vai ter um doce de sobremesa. Talvez você tenha a birra de comer hoje salada, porque quando você era criança, os seus pais te forçaram a comer salada e você criou uma programação mental que você hoje enoja salada e legumes. Dieta é a forma que você se alimenta hoje. Por isso que a dieta do fisiculturista virou um estilo de vida. Porque o fisiculturista por si só, ele consome os alimentos para o benefício físico, para ganhar massa muscular com o mínimo possível de ganho de gordura. Aí o exemplo aqui, ó, quando eu era criança, meu pai deixava eu e meu irmão sem tomar refrigerante durante a refeição e só tomava após comer tudo. Hoje, posso dar um exemplo, né? Talvez não seja a sua realidade, mas talvez hoje você tenha o vício de tomar mais refrigerantes porque você se rebelou contra o seu pai. Ou talvez você não consiga tomar refrigerante porque toda vez que você vai tomar um refrigerante, você lembra que você precisa comer toda a comida. Faz sentido para vocês? Então toda a nossa forma, tudo que nós fazemos, a gente cria uma programação mental porque nós fazemos. A forma que você escova o seu dente, a forma que você se alimenta, se você toma café da manhã ou não, se você toma café de manhã, se você não consome alimentos de manhã, é cultural. É uma programação mental que você criou um hábito aonde você pratica da forma que você pratica hoje. Nós estamos na geração de comer de 3 em 3 horas, então praticar o jejum hoje é algo fora da mentalidade. Faz sentido? Nós passamos mais de 20 anos falando que as pessoas precisavam comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Faz sentido? Então essa é a diferença de dieta e regime. Dieta não é algo que você faz para ter um resultado. Dieta é a forma que você se alimenta. Se você fez uma reeducação alimentar, trouxe uma nova crença, uma nova programação mental, automaticamente você tem um novo estilo de fazer dieta. Faz sentido? Comenta aqui para mim se está fazendo sentido para vocês. Então o jejum por si só, ele também é um hábito, ele também é algo vinculado à sua forma de se alimentar. Tem pessoas aqui que, eu conheci bodybuilders que mesmo de noite acordavam de madrugada para poder se alimentar,
porque ele não podia ficar mais de 3 horas sem comer. E acordavam ali de 3 em 3 horas, mesmo, né, no período de sono que precisa ser realizado contínuo, acordavam, colocavam o despertador para acordar, para poder se alimentar de 3 em 3 horas. E a grande verdade é que o jejum é um estado natural do ser humano. Todos nós, em algum momento, realizamos um período de jejum. Sem você notar, hoje, se você é um ser humano normal, se você não é um bodybuilder louco, com medo de catabolizar de noite, você realiza um jejum diário de pelo menos 6 horas. Pelo menos 6 horas. Se você comeu à meia-noite e acordou às 6 horas da manhã, e você não comeu, não acordou na loucura de catabolizar no meio da madrugada, não levantou para comer nada, você praticou um jejum de 6 horas. Se você dormiu 8 horas, se você dormiu 10 horas, você já pratica um jejum. Tem, né, as pessoas aí que acordam de madrugada para assaltar a geladeira. Geralmente, o que eu mais tenho relato é pessoas que estão em dieta para emagrecer. Acorda de madrugada, no pico do cortisol. Se você não sabe, 3 horas da manhã é a hora que você começa a dar o pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. Acorda entre as 2h30, 3h30 até 4 horas da manhã, ataca a geladeira, come o que tiver na frente, depois fica frustrado. Alguém aqui quer se manifestar? Culturalmente, estamos ao longo do tempo sendo doutrinados a diminuir os períodos no qual praticamos o jejum. Principalmente após o incentivo da ingestão de alimentos de 3 em 3 horas. Se você tem dificuldade em realizar o jejum hoje, está relacionada totalmente à adaptação. O seu corpo está tão adaptado a comer de 3 em 3 horas que a hora que bate o reloginho da próxima refeição você começa a sentir fome. E se eu te falar que a fome não existe? Quem aqui já escutou falar que a fome ela não existe? Principalmente se você tem reservas energéticas com tecido adiposo, com maior concentração, se você sente fome, sinto lhe informar que a fome ela não existe. Você não tem mais desculpa para ficar sem comer. A fome ela não existe. O que existe são 2 hormônios chamados leptina e grelina, onde eles fazem controle de saciedade. E esse controle de saciedade bagunça com você. Ah, mas eu estou escutando o meu estômago roncar, Elton. Leptina e grelina trabalhando. A fome ela não existe. Quem é que já escutou falar sobre isso? Tem pessoas que elas não conseguem fazer o jejum simplesmente porque elas estão dependentes de determinados alimentos. Geralmente até o pessoal da quaresma, o pessoal que é católico, eu já escutei, já fui católico também por muito tempo e posso dizer isso com propriedade. Né? Teve uma vez que meu pai ele colocou nós lá em casa para fazer um jejum de 40 dias da quaresma, onde a gente não consumiu nenhum tipo de alimento derivado de animais, né? De carne, né? No caso carne por si só, carne vermelha, carne branca, né? A gente só consumia os ovos ali, né? Eu acho que a única proteína, a única fonte de proteína que eu me lembro que a gente consumia era o ovo. Né? Então a gente comeu muito suflê de chuchu, a gente comeu muito ovo com chuchu, muito ovo de todo jeito, cozido, omelete, frito, né? Todo jeito que tinha para falar sobre como fazer ovo, minha mãe fazia. Mas tem pessoas que na quaresma ficam lá, né? Quem já viu aquela pessoa que faz a promessa de não consumir refrigerante por 40 dias, não consumir chocolate por 40 dias, ou algum tipo de doce por 40 dias? Aí no meio do caminho ali, a pessoa ela come sem perceber. Quem é que já escutou falar disso?
Depois que já está com o doce na boca ou depois que já tomou o refrigerante, aí fica em desespero. Quem já viu isso já? Comenta aqui embaixo aqui para mim. Isso mostra, mais uma vez, que determinado tipo de alimento ele se tornou um hábito de você comer. Então, dentro da sua programação mental, sem você perceber, mas dentro do seu inconsciente, fora do seu consciente, dentro do seu inconsciente você se alimenta daquele tipo de alimento de forma programada. No mesmo horário, na mesma intensidade, com os mesmos sentimentos. E eu acredito realmente que muitos de vocês já tentaram manter uma disciplina de jejum, seja ela espiritual, seja ela estratégica para ter algum benefício físico. E muitos que estão aqui se frustraram e se culparam por não manter a constância. Mas eu te digo a verdade para você hoje. O que te faltou mesmo foi treinamento. Foi só um treinamento e um propósito estipulado para você conseguir realizar esse jejum. Se você não conseguiu realizar ele de forma saudável e depois ficou se culpando quando você saiu do jejum que você estipulou, eu só te falo assim, ó, tranquilo, não se sinta culpado. Está fora do seu consciente. Está fora do que você poderia colocar no âmbito razão. Está mais ligado ao seu inconsciente do que ao seu consciente. Então não se culpe. Faltou uma coisinha só chamada treinamento. Até mesmo para realizar o jejum você precisa de treinamento. Por isso que a gente tem alguns tipos de jejum, alguns tipos de introduzir o jejum na nossa rotina diária. E é sobre isso que a gente vai falar nas próximas aulas. A próxima aula agora, amanhã, é os tipos de jejum. E é isso que a gente vai ver nos próximos dias. Iremos estar tendo entendimento sobre como utilizar como prática e disciplina espiritual. Usando o jejum intermitente, que é o que eu mais tenho conhecimento, que é o que eu mais utilizei e utilizo até hoje, para adaptarmos nosso corpo à prática de jejuns mais prolongados. Tem estratégia, tem treinamento para você realizar o jejum. E eu falo isso para você que eu realizo jejum desde 2013 de forma ininterrupta. A minha mãe acabou de entrar aqui. Boa noite, mãe. De forma ininterrupta, de 2013 em diante, a primeira vez que eu estudei sobre o jejum foi em 2009 com um livro chamado Dieta do Guerreiro, onde a prática do jejum era vinculada a uma forma de se alimentar dos guerreiros antigos, onde eles se alimentavam, eles treinavam e lutavam o dia todo e se alimentavam nas últimas 4 horas do dia. E essa foi a primeira base do jejum que eu tive e comecei a colocar em prática. Em 2010 eu levei para um professor amigo meu, até um dos que eu me inspirei na época antes de começar no fisiculturismo, que ele tinha, eu sempre conto isso, ele tinha um peitoral, mas um peitoral bonito. Que eu falei, cara, eu quero ficar com o peitoral igual dele. E eu comecei no fisiculturismo, acho que a maior motivação minha era ficar com o peitoral igual do meu professor, igual do meu treinador, do personal que ficava na academia. E quando eu levei para ele a ideia do jejum e a ideia estruturada de como praticar o jejum, ele falou, não, isso daí não existe e tal. E eu abandonei isso por um tempo. Em 2012, eu comecei a minha preparação novamente. Comecei a minha preparação para o fisiculturismo, né? Estava ali já nos finalmente ali do fisiculturismo, da preparação, e sofri um acidente de moto. Nesse acidente de moto, eu fiquei algum tempo em casa, sem poder treinar, sem poder fazer as minhas atividades. E quando, nesse período que eu fiquei de cama, eu voltei a estudar algumas coisas que estavam guardadas, e uma delas foi o jejum. Em 2013, quando eu voltei a treinar, eu comecei a praticar o jejum, e toda a minha base de estrutura, metodologia, estratégia foi dentro do jejum. Então, principalmente o jejum intermitente, que é uma das práticas e uma estratégia para você incluir o jejum. Então, comecei com períodos mais curtos de jejum,
até chegar em períodos mais longos, né? E o período mais longo que eu fiz de jejum até hoje foi 5 dias direto, sem alimentos sólidos, só com líquidos, né? Com café sem açúcar, que pode no jejum intermitente, água e algumas coisas, né? Que eu vou entrar trazendo para você algumas estratégias nas próximas aulas. Então a gente vai trazer esse entendimento a partir da aula de amanhã. E eu sempre uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor foi que o jejum ele traz você a ficar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Só que o mundo espiritual ele é complexo. Então, além de você, na prática do jejum, além de você ficar sensível a ouvir a voz de Deus, você também fica sensível a ouvir outras vozes que estão ao nosso redor. Muitas vozes falam com você hoje. Você tem a sua voz interna, você tem a voz da sua mente, você tem vozes que falam com você o tempo todo. Discernir a voz de Deus falando com você, te dando direcionamento, o Espírito Santo falando com você, te dando direcionamento, é isso que você precisa buscar quando você praticar o jejum. Então, jejum sem oração, ele é dieta. Se você quer realmente alcançar o poder e as bênçãos de Deus e ficar sensível a ouvir a voz dele, no momento que você estiver em jejum, esteja conectado com a fonte, esteja conectado com o Eterno. Leia a palavra. Então amanhã a gente vai falar sobre os tipos de jejum. A gente vai começar a trazer clareza sobre como praticar o jejum, para que a gente consiga colocar em prática todos os ensinamentos desse curso Vivendo Além da Fome. O que a gente aprendeu hoje? Se você está anotando, já vai comentando aqui para a gente finalizar essa aula aqui, ó. Vai dar 1 hora certinha de aula, só para a gente finalizar, hein? Fixa aí na sua caderneta, no seu papel, no seu bloco de notas. Não sei onde você vai anotar. Comenta aqui o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu os 3 motivos principais, que é religioso, emagrecimento ou perda de peso e greve de fome. São as três motivações que Costa nos traz, que levam as pessoas a praticar o jejum. Então, religioso, emagrecimento e perda de peso e greve de fome. São essas 3 motivações que levam as pessoas a praticar o jejum. O período mínimo para jejum são de 6 horas e períodos prolongados de até 72 horas ou mais. Então, a partir de 72 horas, a gente já começa a considerar o jejum com períodos prolongados. Você entendeu também que o jejum é um estado natural do ser humano, não é coisa sobrenatural, não é coisa de louco. O jejum é um estado natural do ser humano. Você entendeu também que jejum sem oração, ele é dieta. Jejum sem oração é dieta. E você aprendeu pela cosmovisão bíblica que a verdade é que o jejum é em conjunto com a oração, aumenta a nossa capacidade e nos deixa mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, além de trazer discernimento e sensibilidade espiritual. Também, pela cosmovisão bíblica, você agora sai daqui entendendo que o jejum ele te libera uma autoridade espiritual em certos momentos e necessidades. E a partir de amanhã, na aula de amanhã, você vai trazer o jejum consciente. A gente vai explorar mistérios da fisiologia e da espiritualidade. E eu já convido você a convidar mais uma pessoa para estar na live aqui amanhã. Amanhã, às 9 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo programa, aqui no Helder Rodrigues 1, Helder_Rodrigues 1, no nosso Instagram, você vai convidar mais uma pessoa para estar com a gente aqui amanhã. E a pergunta que fica aqui para a gente encerrar a aula de hoje: será que você está pronto para viver além da fome? Gente, boa noite para vocês, Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todos nós e que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui nessa live e se propôs a esse desafio de 21 dias vivendo além da fome. Tchau, tchau, beijão!